Olá pessoal, tudo bem? Ficou faltando uma parte aqui a ser explicada em sala de aula. Então eu estou gravando essa videoaula, né? Vai ficar uma videoaula bem pequena em relação a essa parte que ficou faltando, certo? Não sei se está saindo barulho aí de furadeira aí, qualquer coisa vocês me desculpem aí, tá? Mas vamos lá. Qual é a situação que eu tenho aqui, ó? Se o Q é maior do que zero, mas, professor, o que seria? Como assim? O que é esse? Lembrando, pessoal, que o Q é a quantidade de calor. Então, se o Q é maior do que zero, por exemplo, se eu tenho um valor positivo, eu vou falar o quê? Que o gás está recebendo calor. É como se eu estivesse colocando ele lá, né, dentro de um recipiente, e aí eu começo a aquecer aquele gás. Ele vai receber calor, certo? Se o Q é menor do que zero, acontece o quê, gente? O contrário, né? Ele está cedendo calor. Ceder calor é o quê? É ele perder calor. É como se eu pegasse ele a uma certa quantidade de calor, né? A uma certa temperatura, e deixasse ele esfriando. Ele começa a perder calor. E se o Q é igual a zero, pessoal? Se o Q é igual a zero, gente, eu não tenho trocas de calor. Eu não tenho calor fluindo, né, entre o meio mais quente e o meio mais frio. O que isso vai acontecer? Eu tenho uma transformação que eu chamo de adiabática. Essa transformação adiabática é quando eu não tenho trocas de calor. Tranquilo? Continuando aqui agora para o trabalho. Observe que essa primeira parte aqui foi se tratando de quem? Do calor. Agora, para o trabalho, vai ser algo parecido também. Quando o trabalho é maior do que zero, o que eu tenho? O gás realiza trabalho. Pessoal, mas como assim? O que seria o gás realizar trabalho, pessoal? Quando o gás realiza trabalho, gente, é quando ele pega o pistão, né? Ou essa tampinha aqui, ó, tá vendo? A tampinha aqui do recipiente. É quando o gás pega essa tampinha e empurra ela. Quando ele empurra essa tampa para cima, eu estou falando o quê? Que é o gás que está realizando o trabalho, certo? E quando é o contrário? Tá vendo? No contrário aqui, ó, o trabalho vai ser menor do que zero. É como se eu tivesse um trabalho negativo. Ou seja, essa situação eu vou ter o quê? O trabalho é externo. Eu tenho um agente externo que faz o quê? Realiza trabalho sobre o gás. É como se o gás estivesse recebendo o trabalho. Nessa situação, eu vou ter o quê? O trabalho vai ser negativo. Então, por exemplo, ele ia aparecer um sinalzinho de menos, certo? No valor do trabalho. Outra situação aqui é quando o trabalho é igual a zero. Quando o trabalho é igual a zero, o volume é o quê? O volume é constante. Pessoal, como assim volume constante, né? É como se esse volume aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, ele continuasse a mesma coisa aqui, ó, como se a tampinha estivesse aqui, ó. Ó, ela estivesse aqui e aqui eu teria o meu volume. Ou seja, o mesmo volume que eu tenho aqui, eu vou ter aonde? Vou ter do lado de cá também. Isso é um volume constante, o volume não mudou, né? Quando eu tenho essa situação, o trabalho é o quê? O trabalho é zero. É só vocês lembrar da definição do trabalho, que é o quê, né? Trabalho é deslocamento, né, de um determinado objeto quando eu faço uma força sobre aquele objeto. Quando o volume não varia, eu não tenho deslocamento de nada, né? O volume é o mesmo, certo? Então, o trabalho é zero. Por fim, para finalizar, eu tenho agora para a energia. Energia interna, né? Só lembrando, o que é energia, pessoal? Energia interna de um gás. Por exemplo, um gás recebe calor. Vamos supor que ele recebeu 2.000 de calor. Se desses 2.000, 500 ele realizou o trabalho, vai sobrar quanto de energia para ele? Vai sobrar 1.500. Essa energia vai ficar onde? Vai ficar aqui dentro para ele aqui, ó. Tudo bem? Isso eu chamo de energia interna, certo? Tem a ver com a primeira lei, né, da termodinâmica. Essa primeira lei aqui que eu expliquei para vocês. Essa aqui, ó. Qualquer coisa, vocês voltem o slide aí que eu vou estar enviando para vocês
e dê uma olhadinha lá. Mas beleza, aqui, ó, quando a variação da energia é maior do que zero, o gás ele o quê? Recebe calor. Quando a variação da energia é menor do que zero, o gás cede calor. E quando a energia é igual a zero, ou eu não tenho variação de energia, a energia é a mesma, eu falo o quê? Que a temperatura é constante. Tudo bem? Então, essa parte aqui, né, foi a que ficou faltando para vocês aí, ficou faltando eu explicar em sala de aula. Então, aí só relembrando aqui, ó, o que vai cair na prova, né, agora. Vai cair essa parte aqui, né, em relação à primeira lei da termodinâmica, esses exercícios que resolvemos em sala de aula. E depois essa parte aqui, ó, das transformações gasosas, né, onde eu tenho o quê? Uma transformação isobárica. Transformação isobárica é o quê? Aquela transformação, a pressão, o quê? Constante. Transformação isotérmica, pessoal, é o quê? Transformação quando eu tenho a temperatura constante. E, por fim, transformação isocórica ou isovolumétrica, que é a transformação quando eu tenho o quê? Volume constante, certo? Aí aqui, ó, lembram lá que resolvemos em sala de aula alguns exercícios, onde eu coloquei o gráfico. Eu dava, por exemplo, um valor aqui, dava outro valor aqui, um valor aqui, e pedia vocês para calcular o quê? O valor dessa temperatura aqui, por exemplo. Usando o quê? Usando a fórmula de um gás ideal, onde eu tinha aqui, ó, o antes, aqui eu tinha um antes e aqui eu tenho o quê? O depois, né? O que acontece depois? Por exemplo, quando esse gás sai daqui e vai para cá, certo? Chegando até esse ponto aqui, ó. Aqui eu vou ter o quê? Volume 1, temperatura 1. Aí o gás vai para onde? Daqui para cá, ó. Ele vai chegar aqui, no volume 2 e temperatura 2. Então, qualquer dúvida aí em relação a isso aí, dá uma olhada aí que fizemos 3 exercícios sobre isso daqui. Lembrando que essa aqui é uma transformação que a pressão constante. Eu vou ter esse gráfico aqui. Só um exemplo aqui de transformação a pressão constante é quando eu tenho um gás confinado aqui dentro, ó, o gás está preso, e eu venho aqui e começo a aquecer ele. À medida que a pressão começa a aumentar aqui dentro, pessoal, um pouquinho que essa pressão começa a aumentar, ela vai fazer o quê? Esse gás vai empurrar isso aqui para cima. O gás começa a realizar trabalho, né? Empurra esse êmbolo aqui, né, para cima. Qualquer valor mínimo de pressão que aqui dentro começa a aumentar, vai ser compensado o quê? Com o gás empurrando para cima. E dessa maneira, a pressão aqui dentro, ó, sempre se mantém o quê? Constante, né? Por quê? À medida que ele ficou aquecido aqui, mas aqui agora o volume fez o quê? Ele aumentou. Tudo bem? Agora a transformação a temperatura constante. Como é que fica? Eu teria um gráfico desse tipo aqui, ó. Para eu encontrar, por exemplo, se eu pedir na prova, qual a pressão nesse ponto aqui? Vocês vão utilizar essa fórmula aqui. Porém, como a temperatura é constante, eu posso fazer o quê? Eu venho aqui, ó, e cancelo a temperatura, né? A mesma coisa no anterior também. Porém, no anterior, eu vou cancelar o quê? O volume. Um exemplo de transformação isotérmica, né? Quando a temperatura é constante, por exemplo, quando eu estou enchendo um pneu. Um pneu, por exemplo, né? Ele tem um volume, quando ele está vazio, ele tem um volume menor. À medida que eu encho esse pneu, a pressão vai aumentar, né? O volume vai aumentar, porém a temperatura é a mesma. A temperatura não muda, né? Então, isso é uma transformação a temperatura constante. Transformação isovolumétrica, quando o volume é constante. E aí, ó, eu vou ter um gráfico desse tipo aqui, ó. A mesma coisa aqui, quando o volume ele é constante, pessoal, eu posso vir aqui, ó, e fazer o quê? Cancelar o volume, certo? Um exemplo de transformação isovolumétrica, né, quando o volume é constante, é aquele exemplo da panela de pressão, né, que eu sempre comentei com vocês em sala de aula.
Coloca a panela de pressão com certa quantidade de gás para aquecer, a pressão lá dentro dela vai aumentar, a temperatura também vai aumentar, mas o volume é o quê? O volume é o mesmo, o volume não muda. E aqui viria a parte de termodinâmica, né? Que foi o que já estudamos em sala de aula várias vezes. Fórmula do trabalho, né? Que eu apresentei para vocês. Os exercícios que já resolvemos também. Só passando aqui rapidamente. E aqui é a parte final, né? Que eu acabei de explicar. Certo? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima.